Saudações, eu sou o Gapson. Eu sou o Wendel. O Nick. E hoje nós três estamos reunidos aqui para falar sobre o filme Jin-Roh, que é uma colaboração entre o Mamoru Oshii e o Hiroyuki Akiura. O filme já é relativamente bastante conhecido e consagrado, né? Principalmente pelo destaque que ele tem com a animação da época, mas que ele também envolve uma franquia, um projeto multimídia do Oshii chamado Kerbero Saga. Então é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é a Kerbero Saga antes da gente entrar no que o filme apresenta, no que o filme traduz pra gente em si. Então o programa de hoje ele vai se dividir nessa pequena parte inicial falando sobre o contexto do Jin-Roh, esse projeto do Mamoru Oshii, e falando sobre o que é a Kerbero Saga e aonde que o filme está inserido dentro disso. E depois o foco em si do programa, que vai ser sobre o próprio filme de Jin-Roh, que vai ser a maior parte do que a gente vai discutir. Como eu falei, esse filme ele faz parte da Kerbero Saga, que é basicamente uma saga, né, uma franquia de histórias alternativas que foi criado pelo Oshii em 86. É basicamente várias histórias de um projeto multimídia que abrange alguns filmes live action, esse filme animado que a gente vai falar, alguns mangás, dramas de rádio, etc. E todas essas histórias basicamente consistem num suspense político e policial, né, que foi desenvolvido e conceitualizado principalmente pelo Oshii. Só que algumas dessas histórias elas também foram escritas pela Hedo Gear, que é um grupo de artistas que eles se uniram nessa época de 80 e 90 para que eles pudessem criar coisas juntas e manter os direitos autorais sobre os próprios trabalhos, né? Era um grupo inicialmente formado por 5 pessoas, que além do Oshii tava o Masami Yuki, o Yutaka Izubuchi, o Kanuzunori Ito e a Akemi Takada, que talvez alguns já até conheçam, porque esse grupo, esse núcleo, incluindo o Oshii, foi basicamente o staff principal de Pet Labor, por exemplo, né? Eles criaram bastante coisa juntos naquela época, afinal é um grupo aí que envolve roteiristas, designers e artistas de modo geral. E eu ia até fazer até uma pergunta, se essa saga da Cerberus, né, Cerberus Saga, né, que eles criaram, eles seguem o mesmo estilo de padrão de enredo, ou cada história tem alguma característica diferente, uma flerta com sci-fi, e outra flerta com esse tom mais político, de suspense, ou algo é mais cômico, ou é mais dramático, ou é tudo geralmente mais linear, com esse mesmo tom e característica que a gente acha no Jin-Roh? Então, o foco é sempre centrado nessa guarnição, nesse grupo especial, né, de polícia especial de Tóquio, né? Cujo o emblema e o apelido, até no próprio filme eles falam que é Kerberos, que é aquele cão mitológico de 3 cabeças da mitologia grega. E daí que vem o nome tanto do grupo, que é mostrado no anime, que é mostrado nas outras histórias, como da saga em si, né? Por isso que é Kerbero Saga. Então, houveram vários produtos que iam ser licenciados, né? Eles queriam vender merchandising e fazer merchandising a partir dessas histórias. E eles têm vários produtos, e o foco principalmente seriam naqueles gears, né, que são aquela roupa especial que tem no anime, que tem nos filmes também, que os guardas especiais, soldados, enfim, que eles usam. E aí, a partir de todos esses produtos da franquia, eles foram fazendo brinquedos e uma infinidade de produtos para se vender, né? E, para falar a verdade, essa saga ela é muito grande. Então, tem muita coisa que a gente nem tem acesso por quem tá em japonês, tipo os dramas de rádio e alguns mangás sequer tem traduzidos ou dá para encontrar na internet. Mas existe uma trilogia, existem algumas trilogias de filmes, sendo que a principal é essa que a Jin-Roh se encontra, né? São 3 filmes. Os 2 primeiros, eles se conversam entre si, que são 2 filmes live action, e o terceiro é o Jin-Roh que a gente vai falar hoje, que apesar desse mesmo tema, sobre essa guarnição especial e etc, e falar sobre policiais, né? Ele não se conecta, apesar de ser sobre o mesmo grupo e ser sobre Tóquio também, né? Uma das características, na verdade, da Kerbero Saga são essas histórias alternativas que se passam entre conflitos e eventos diferentes, mas sempre estão focados e centralizados nesse grupo Kerberos, né, que seriam os policiais especiais.
Acho que é interessante como ele acaba sendo a ideia de um Cerberus, né? Meio que casa muito com a ideia do Oxi. É meio que uma alusão, né? Sobre como ele protege o inferno e a questão sobre como ele traça paralelos entre o inferno e a coisa dos turbilhões de confusão e política que acontece na sociedade japonesa, né? Durante a história. Então, assim, o nome justamente ele já tem uma alusão do objetivo do Oxi nessa trilogia, né? Isso, e aí agora falando mais especificamente dos lançamentos, como eu falei, ele começou ali em 86, 87, com uma série de rádio, e aí depois teve o lançamento do primeiro filme, que eu vou falar rapidinho sobre ele daqui a pouco, que foi o The Red Spectacles. Aí depois teve até uma série de mangá em 88, que é a Kerberos Panzer Cop. Aí em 89 teve o segundo filme dessa trilogia, que seria o segundo filme chamado Stray Dog. Lembrando que esses dois primeiros são live action, né? Eles são do cinema do Oshii mesmo, não são cinema animado. E aí em 99... mais alguns atos desse mangá, Kerberos Panzer Cop, foi lançado, e no mesmo ano foi lançado o filme Jinro, que a gente vai conversar hoje, que é basicamente a adaptação de uma dessas histórias que está inserido no mangá, porque o mangá é uma antologia, né? Então são vários conflitos separados, mas no mesmo núcleo, do mesmo grupo e na mesma localização, o mesmo conflito. O primeiro filme, que é o The Red Spectacles, que saiu em 87, assim, eu vou falar rapidinho sobre ele, mas ele é basicamente focando ali na região metropolitana de Tóquio, a mesma premissa do filme que a gente vai conversar, na verdade, né, que o governo ele tá perdendo controle sobre o crime que tá crescendo, e aí eles acabam criando essa unidade de investigação que usa aquela armadura, que é formado por homens e mulheres que eles dizem ter grande intelecto e força física que se destacam na sociedade. Mas essa é a premissa básica, mas o filme já parte do pressuposto que em algum momento o governo perde o controle sobre esse grupo, sobre essa guarnição da Kerberos, e eles na verdade começam a ficar muito agressivos, né? Eles meio que saem de controle e começam a usar muita violência. Eles viram um grupo que se recusa a ser dissolvido quando o governo, por exemplo, fala que já não tem mais utilidade. E aí a história desse primeiro filme basicamente é sobre um desses rebeldes, né, que ele se nega a se dissolver quando o governo pede para se dissolver e ele passa a ser procurado. Assim, no começo do filme ele foge, ele consegue fugir do governo que tá perseguindo eles, e em algum momento, passa alguns anos e ele basicamente volta pra Tóquio, e aí o filme se desenrola aí, como ele percebe que tá muito diferente de como era quando ele fugiu, tudo tá meio estranho, e o filme é todo meio surreal, meio neo-noir, assim, é monocromático, porque tem um motivo pra isso, né, que seria spoiler eu falar. Mas o filme se volta através disso, né? Ele voltando pra Tóquio, porque ele até prometeu que ia se encontrar com algum dos outros amigos, colegas dele que tentaram fugir, e só ele conseguiu fugir. E o filme acaba trabalhando um pouco aí sobre o arrependimento e sobre o senso dele tentar manter a humanidade dele, que também é outro tema que está presente em Jinro, né? Que esse é o núcleo meio que principal de todos os filmes, que são os personagens contrastando e ficando conflitantes internamente sobre a humanidade que eles têm ou não. Então, o primeiro filme, que é esse The Red Spectacles, eu recomendo bastante. Ele é um live action, né? Bom lembrar de novo. Ele é bem diferente, ele é bem Oshii, assim, ele é quase experimental, é um estilo bem neo-noir específico dele. E aí depois de 91, o segundo filme que eu falei é o Stray Dog, né? Que esse segundo filme ele tá conectado com o primeiro basicamente porque ele mostra o que acontece nesse período que o protagonista do primeiro filme fugiu de Tóquio até o momento que ele retorna a Tóquio e quando o filme começa. Então ele se passa nesse inteirinho aí. E é um filme um pouco... Ele já não é tão... Ele não é tão neo-noir assim quanto o primeiro, ele também não é monocromático, então ele tem uma pegada um pouco diferente, mas ainda assim é Mamoru Oshii, né? Ainda assim tem aquelas partes mais contemplativas, com muitos poucos diálogos e apenas os personagens fazendo alguma coisa e passando pela cidade enquanto toca uma trilha introspectiva, etc. Mas aí, enfim, a gente chega no terceiro filme, que é o Jinro, que não tem nenhuma relação narrativa com
esse primeiro e esse segundo filme, mas que apesar disso também se passa em Tóquio, naquele mesmo contexto de foi criada uma organização especial para conter os altos índices de crime que está acontecendo no país. Afinal, ali é um contexto de Japão que sofreu da guerra, né? Que ele não se recuperou, né? Tá meio em conflito. E tem os rebeldes ali que são chamados de terroristas. Enfim. E aí o filme se passa é sobre esse mesmo grupo, mas ele não tem uma relação direta com os dois primeiros filmes. Os personagens não são citados, por exemplo, mas é como se fossem mesmo histórias alternativas, conflitos alternativos que estão relacionados entre si, né? Afinal, o foco é essa organização especial. Eu nunca terminei o The Red Spectacles de 87. Eu comecei ele e meio que tudo que o Oshii fez antes de Avalon é meio que uma coisa assim, que no cinema as pessoas desmerecem muito, né? Porque concordo até com a crítica que as pessoas que normalmente fazem, que ele tenta um pouco emular o que ele faz em anime pra cinema e parece um pouco artificial e meio mais teatro do que cinema, né? Assim, então, pra quem consome muito cinema é até um pouco estranho, assim, até com a parte das vozes, porque ele pega alguns dubladores que ele tem que ele trabalhou, né, na série de TV, que tem uma coisa mais cômica, assim, né, mais de falar mais alto e dar uns traços mais de comédia, assim, que você tem tanto em anime, coisa da gag. Então, principalmente esse primeiro filme que eu comecei a ver, nunca terminei, eu sempre penso que o Oshii, ele ainda não tinha se encontrado no cinema, né? Quando ele foi se encontrar em Avalon, que é um filme muito mais interessante e muito mais adaptado pro cinema e menos parecendo um anime replicado pro cinema. Mas principalmente por eu não ter tanto envolvimento com cinema e mais com anime, que eu acho tão interessante esse primeiro filme. Porque ele mistura um trejeito dele, que é muito específico, né? E o filme, ele na verdade, ele é bem denso, só que ao mesmo tempo ele é isso que você falou, tem algumas cenas nele que se destacam, que parece não fazer muito sentido, né? Porque ele é meio pesado e denso, e aí em alguns momentos tem alguns personagens fazendo caracterizações meio engraçadas ou exageradas que parecem não bater com o que o filme faz, né? Porque o filme tem um pouco de um ar meio sombrio, mas ao mesmo tempo, às vezes, alguns vilões ou o próprio protagonista, ele faz algumas coisas que é muito anime, né? Inclusive, você falou sobre os seiyus. Vários dos atores desse primeiro filme, o The Red Spectacles, eles são seiyus de Urusei Yatsura, por exemplo. E, inclusive, no próprio Urusei Yatsura tem um episódio que é como se fosse um capítulo ou uma história da Kerberos Saga que o Uchi coloca dentro de um dos episódios de Urusei Yatsura, que aí sim faz ligação com todo esse universo do Kerberos especificamente. Bom, acho que agora a gente pode já começar a falar sobre o terceiro filme, que é o Jinro, que ele é dirigido pelo Hiroyuki Okiura, mas todo o planejamento e a história, a concepção é do Oshii, e até por isso eu acredito que o Oshii ele se envolveu em grande parte na supervisão do filme, porque tem um pouquinho dos trejeitos dele também, né, no filme, de uma forma ou de outra. Eu acho que a primeira coisa interessante para se falar sobre o Jinro é o quanto que ele me surpreendeu por ele ser algo bem diferente do que eu esperava, pois quando eu fui assistir, levando em conta o visual e as imagens que eu tinha visto por alto, eu achava que ele iria ser esse filme ultra denso, calcado na visão política e social do Japão. Eu achava que eles iriam se focar na estrutura governamental daquela época, principalmente considerando que é pós-Segunda Guerra Mundial e a maneira como o governo reagiria a essas revoltas, né, que acontecem, o que, por mais que ainda tenha, né, isso esteja no subtexto da trama, o foco central não é em cima disso, mas sim é uma trama muito mais introspectiva sobre a psique desse que está nesse esquadrão de elite, que acaba se deparando com um acontecimento bem traumático, e ele acaba remoendo isso bastante, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, é bem engraçado como, pra mim, esse filme, ele soa quase que um ponto fora da curva na obra do Oichi. Ele não tem muito sci-fi, como a gente esperaria de Ghost in the Shell ou Patablo. Ele é algo muito mais calcado, mais pé no chão. E ainda assim tem esse lado mais introspectivo, sabe? Eu acho bem interessante isso. Eu acho que o interessante sobre os dois primeiros filmes que começaram a trilogia e pro
pro anime que se seguiu. Acho que é como nenhum dos filmes meio que captura a essência do mundo politicamente complexo que o Oshii cria, né? Do pós-guerra. Então, os filmes, eles tocam muito mais na parte sobre os personagens principais como pessoas do que como soldados, né? Que é uma coisa que no anime fica muito mais claro. E tanto a coisa das armaduras de Kerberos, né, pela polícia da capital. O anime, ele traz muito mais isso e tem muito mais a coisa da crítica do Estado que o Oshii faz, né? Coisa que os primeiros filmes da trilogia nem tocam, enquanto nesse ele consegue muito mais bater, como o Pet Label ele fez, né? É a coisa sobre pensar como ele consegue contrastar tão bem o terrorismo de Estado e o terrorismo mais amplo, como é aceito, né? Um terrorismo velado e aceito, né, pelo sistema. Uma coisa do o que é um terrorismo que não é aceito e é tido como terrorismo. Então, você consegue... Essa trilogia é interessante por isso, justamente como... Acredito que isso teria funcionado, os 2 primeiros filmes, funcionado ainda melhor se fossem animes. Acontece aqui, tem um controle muito maior do que acontece. Até a coisa de poder replicar uma sociedade do pós-guerra, coisa que você não consegue fazer em um filme live action. Pronto, aí dando continuidade sobre o que o Nick acabou de falar sobre, enfim, esse contraste, né, sobre as pessoas, né, sobre eles conseguirem humanizar esses personagens. Justamente, né, tem a primeira cena, eu acho que já é a primeira grande cena, o pontapé inicial que começa tudo o enredo, é justamente, né, tipo quando tá tendo um grande protesto contra a polícia e isso acaba se criando toda a trama, né? Pois nisso ele acaba se encontrando com uma personagem que é supostamente a irmã dessa garota que morreu e acaba se tornando aí uma grande relação entre eles e que vai mostrando muito mais camadas a respeito do Estado e do governo e também, né, da mentalidade do Fuse em relação a todo esse cenário que vai se desenrolando. É interessante falar como o filme ele passa sobre uma jovem chamada Nanami, né? Vestido vermelho. Assim, é constantemente relembrado a coisa da metáfora com a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, no começo tem toda uma coisa, quando o filme começa sobre... dá um pacote pra ela levar e fala que é pra avó dela. Porque isso, assim que o filme começa, né? A ideia sobre um grupo terrorista e a ideia sobre, assim, do pós-guerra, de uma nova polícia metropolitana, né? Da capital, assim, que meio que mantém os manifestantes na linha. E sobre essa dualidade e trazendo um pouco sobre a coisa da Chapeuzinho Vermelho, até sobre algumas metáforas que você consegue traçar dentro do próprio conto, né? Porque existem várias versões da história e algumas até trazendo a questão sobre a parte política, né? Eu gosto como tem várias brincadeiras, né, vários jogos de palavras ou de visuais mesmo durante o anime sobre esse negócio da garota, no caso seria a Chapeuzinho Vermelho, né, a garota com o manto vermelho, e o lobo, né, porque eu acho que um dos pontos do filme que ele tenta fazer é discutir ou talvez problematizar essa prerrogativa do conto do Chapeuzinho Vermelho, que até tem uma passagem, um diálogo no filme que fala sobre isso, que é sobre como ela, a Chapeuzinho Vermelho, é sempre a vítima e o lobo é sempre vilão, né? E o filme, ele vai confundindo ou fazendo metáforas a todo momento de quem é quem ali na relação entre os dois, né? Entre o Fuse e a mulher que ele encontra, que supostamente é a irmã da garota que ele deixou morrer no início, né? E o filme vai trabalhando essa estabilidade mental dele, porque, por exemplo, tem algumas cenas ali que ele vai lendo o conto da Chapeuzinho enquanto algumas coisas vão acontecendo na narrativa. E da forma que ele lê, por exemplo, naquela cena que eles estão fazendo um treinamento e ele enxerga ela como sendo o lobo, né? E algumas outras passagens do filme depois disso vai mostrando como ela vai se aproximando dele, como se fosse a Chapeuzinho Vermelho se aproximando do lobo e falando, nossa, como você tem dentes grandes, olhos grandes, etc, né? Então, eu gosto como o filme faz isso e até envolve um plot twist, né? A gente pode falar assim, alguns twists do final, mas sem falar disso ainda, que ele vai trabalhando essa instabilidade mental do protagonista e vai principalmente criticando e mostrando que não é tão simples assim, né? Não é tão preto no branco. Você pode ser tanto vítima ou vilão, dependendo do que está acontecendo, de qual é a perspectiva, o ponto de vista. E isso é muito claro na interação entre esses dois personagens principais, né? Que eles vão sendo trabalhados minuciosamente para deixar isso evidente. Em alguns momentos parece que de fato o Fuse ele é o lobo, afinal a proposta do filme meio que se vende assim, né? E em alguns momentos isso é subvertido e acho que é a Kei o nome dela, né? Ela passa a ter um destaque como
talvez ela, na verdade, seja o predador, né? E o filme quer mostrar com isso que esses cenários de conflitos sociais, etc., não é tão simples assim um certo ou um errado, né? Eu acho interessante como justamente essa conexão do conto também poderia ter, eu acho, uma ligação e também um comentário sobre a questão do Estado e até talvez a questão da polícia, a maneira como o Fuso ele enxergue que ele não pode se relacionar com mais ninguém, porque talvez ele está próximo a alguém, poderia significar de que ela poderia ser puxada e ser ferida devido à posição que ele está. Então, por exemplo, tem momentos em que, mesmo após, eu acho que uma cena após esse treinamento, que ele começa, né, a ter tipo, essa sequência bastante lúdica e etérea, e ele se imagina, né, indo no esgoto, onde ele tinha visto, né, a primeira garota que foi morta, e nisso começa a surgir vários lobos, né, no meio do caminho, e ela tá fugindo, e até não pode ficar perto de mim. E aí quando ele finalmente abre o portão, tem um monte de lobo que sai, né, uma matilha, e devora ela, né, como se ele fosse esse sinônimo de poder que tá lá para oprimir quem vai contra, né, para tipo, manter a ordem a qualquer custo, e ela, como uma suposta terrorista, estaria fadada a ser morta ou a ser, enfim, destruída por ele, né, caso eu leve com esse contexto. Fora também que tem tipo um diálogo que soa bem específico, né, no caso, bem no meio, que eles, né, você tem essa passagem, né, que ele fala no conto que, né, quando a Chapeuzinho chega na casa, ela fala que ela tá com fome, ela come a carne que era da própria mãe, chega um pássaro que tenta avisar e o lobo fala pra ele afastar, que eu não deixo de pensar que isso também poderia ser justamente esse contraste sobre o terrorismo que é normalizado e o que é criminalizado, né, como que o Nick tinha falado anteriormente, né, sobre o quanto que a polícia fazer uma chacina é algo muito normalizado, é algo normal, tipo, mesmo que essa chacina esteja matando pessoas pobres ou que não tem lá uma condição social muito boa, mas que ainda assim as pessoas apoiam isso e acham correto, mas que, de alguma maneira, quando essas pessoas elas tentam revidar, ou elas tentam, enfim, lutar por alguma causa mais justa, aí elas são criminalizadas, elas são descartadas, ou, enfim, não são levadas a sério como deveriam. Então, eu penso assim que mesmo que, como falei, essa trama ela seja muito sobre essa questão pessoal, ainda assim, tipo, o Witch, ele tem essas pontadas, essas alfinetadas muito afiadas em relação a, como eu falei, sabe, ao governo e a forma como o Estado reage a toda essa situação, né? Ainda mais do lobo também significar essa imagem de poder e, sabe, de grande poder, né? De que talvez esse poder possa se tornar algo muito descontrolado em certos momentos, sabe? Desproporcional. O que acontece nos primeiros filmes, por exemplo, né? Pois é. Então isso tá sempre ligado, e talvez seja a mensagem, as metáforas mais óbvias, né? Como o lobo e as ovelhas, né? Embora não seja mencionado nenhuma ovelha nesse caso. E sobre aquela cena que você falou, que ele tá tendo meio que um sonho, né? Ali no esgoto, vale notar também que eu acho que naquele momento que o personagem ele já tá tudo conflituoso entre se ele pode demonstrar ou não os sentimentos dele, né, a humanidade dele, afinal esse trabalho faz com que ele, entre aspas, precise esconder ou não demonstrar a humanidade dele. Aquela cena em específico, ele já tá envolvido com a garota há um tempo, né? Ele já tá tendo algum certo tipo de relação com ela. Então, se a gente notar nessa cena que ele tá imaginando dos lobos devorando ela, tem até uma certa conotação sexual, né? Uma certa perversidade que meio que destaca esse lado humano e a relação, essa necessidade, talvez, ou essa vontade que ele tem dentro de si. E isso é colocado de maneira meio lúdica ali dentro dessa cena, e dessa parte que os lobos estão devorando a garota e vai meio que mostrando ela tirando a roupa, né, rasgando, enquanto eles estão tirando os órgãos dela, ao mesmo tempo que vai mostrando cenas desses policiais especiais, né, de armadura, metralhando os terroristas, né, metralhando aquela garota, por exemplo. Ela vai sendo mutilada, mas ao mesmo tempo é uma cena meio conflituosa, porque parece que ele mistura algo que ele queria, algo que tá preso dentro dele, com o que é o trabalho dele, né? Que é o que você falou. Eu acho interessante dizer como, assim, a Chapeuzinho Vermelho, que na verdade o conto que
adaptado no filme é Rock Champ, que é uma versão alemã do Chapeuzinho Vermelho, e meio que dito que o Chapeuzinho Vermelho dos anos 1800 talvez seja muitas vezes interpretado por muitos folcloristas como um comentário justamente sobre a invasão francesa da Renânia durante as guerras napoleônicas, né? Então, o lobo ele é meio que um símbolo da França como libertadora e opressora. E a Chapeuzinho Vermelho simboliza a inocência, a juventude alemã, que no começo é atraída pelo entusiasmo revolucionário para os franceses, né? E depois sente repulsa pela crueldade e a barbárie da revolução. Então, é muito traçado isso no anime, você consegue sentir isso, né? A coisa sobre a revolução e a crueldade que existe nisso, né? E, aparentemente, o lobo talvez não seja um personagem e muito mais ideais. E o ideal de inocência e um outro ideal que você acaba sendo possuído por ele e percebendo que ele não é tão bonito por dentro quanto é por fora. Sim, e tanto que depois também, eu acho que justamente depois, né? Eu acho que um pouco mais pra frente tem essa suposta virada na trama, assim, entre aspas, que é a revelação de que, no fim, o grupo, né, o líder do esquadrão, ele está tentando lutar contra um outro policial, né, dentro da guarnição, que está tentando justamente abolir esse esquadrão, né? Eles querem fazer algo para soltar um escândalo e arranjar algum pretexto para desmanchar, né, essa unidade especial. E justamente, né, a Mamiya ela entra na trama como uma peça para tentar fazer parte desse escândalo, né, para ela ser essa peça que vai arranjar esse pretexto para poder encurralar eles e desmanchar. E é bem engraçado também de como que justamente na parte do treinamento, eu acho que é bem interessante como esse esquadrão, ele também tem muito esse foco de justamente desumanizar as pessoas que estão nele. Tipo, eu gosto de como que na própria cena do treinamento tem muito essa visão de você ser o mais cruel possível, né? Tanto que eles comentam que ao invés de eles pegarem, sei lá, uma bala de festim ou algo apenas, sabe, que não deveria estar dando, eles usam bala de borracha de verdade para os soldados sentirem a dor e eles poderem reagir o mais rápido possível. E eles reforçarem muito essa ideia de que você tem que, enfim, exterminar e ser muito ágil, né? Essa questão de extermínio, que reforça, eu acho que também muito mais o que o Gabs tinha falado, né? Sobre, enfim, esse poder, sabe, da intenção, sobre o porquê desse esquadrão ter sido criado. E também, como eu falei, sabe, a forma também de como também eles vão fazer tudo para manter esse esquadrão no poder, né? Do quanto que a polícia não parece mais ter controle sobre eles e tudo mais. Você tocando sobre isso, eu até lembrei, eu esqueci de falar antes que a partir desse ponto, né, desse conflito que existe no filme sobre um grupo querendo abolir esse Akerberos, etc., esse filme se encontra antes dos dois primeiros uma linha do tempo, né? Porque no primeiro e no segundo filme live action isso já aconteceu, já foi abolido, mas tem alguns membros ali que eles se negam a se render e a devolver, por exemplo, a armadura, e eles fogem com ela e viram os rebeldes que os filmes focam. Só voltando ao que o Wendell tinha falado, eu acho que é interessante porque tem muito do que o Oshii já fez em Pet Label, né? Coisas sobre criticar a questão da paz do pós-guerra no Japão, né? A coisa sobre como o filme afirma que a situação de política desajeitada nas ruas de Tóquio meio que é uma questão sobre como o governo tentou a coisa sobre o artigo 9 na Constituição de antipaz do pós-guerra, né? Então, é muito pensado, o Oshii, tanto que os filmes do Oshii, ele sempre está pensando muito sobre a questão do Japão, do próprio Japão, até as pessoas pensam um pouco que é algo mais global, mas tem uma coisa que é bastante centrada no Japão e como ele critica muitas vezes a Constituição, né, que interfere o Japão muitas vezes em até manter, assim, participar em coisas internacionais, manutenções de paz. Em Jinro, ele critica uma constituição que permite a criação de uma força paramilitar, né? Uma força que é muitas vezes tão violenta quanto se você agisse com as armas que o governo tem, ignorando a coisa da constituição, né? Do pós-guerra. Então, apesar das pessoas pensarem que pode ser uma coisa muito mais global, é uma coisa muito mais centrada no Japão, até a coisa sobre, em Jinro, como eles pensam Tóquio, né? Tem vários momentos sobre... Eu não lembro mais como era Tóquio, né? Antes de ser destruída. Uma coisa sobre a expansão do pós-guerra, né? Uma coisa sobre esquecer o passado que o Japão passou. E tanto que é até engraçado falar que esse comentário do Gabs de que, mesmo esse passando antes, né? E que a Cerberus, né? Tinha se tornado esses rebeldes...
É engraçado como no filme tem uma parte que remete um pouco a isso também, né? Porque finalmente, né, tem a revelação, né? Tipo, o Fuzz, ele descobre o que tá rolando e de que eles estão caçando, né, a Mamiya. E justamente tem uma parte que ele tenta se rebelar para tentar salvar ela, e ele é perseguido por esse grupo de policiais, ele tenta fugir, tem meio que essa parte, né, como se fosse uma fuga, e é justamente também o momento em que a obra meio que reforça esse sentimento que ele sentia pela Mamiya, que ele de fato tinha esse apreço muito genuíno por ela, né, e que de início você ficava na dúvida se ele amava ela de fato, se era culpa pelo que tinha acontecido, né, a outra garota que tinha morrido, mas que no fim você percebe que ele acaba amando ela de fato, né? Acaba tendo esse grande apreço e tentando salvar ela no processo. Até vi a outra revelação mais pra frente de que era tudo arquitetado e que ele sabia também da intenção dela por trás disso tudo também. Eu gosto como tem esses vários twists, né, esses vários plots sobre plot, que deixa meio que quem assiste um pouco ainda mais confuso sobre o que é verdade ou não, né? Sobre o sentimento dos personagens, especificamente dela e do Fuzzy, né? Porque em alguns momentos eles estão demonstrando afeto, mas é apenas tudo fazendo parte de um roteiro ali, né, que eles estão fazendo uma armadilha lá na parte final, mas no fim mesmo, eles mostram que, sim, eles sentiam algo, obviamente, porque eles são humanos, então, não que seja uma tentativa de humanizar policiais fazendo essas coisas grotescas, mas que pode estar ser lido como isso em algum ponto, mas eu acho que é principalmente sobre mostrar os conflitos desse tipo de trabalho que é tão violento e que você tem que esconder, né, a sua humanidade debaixo do tapete, mas que no fim você ainda tem algum resquício disso, né, e não é tão simples assim. Isso volta um pouco sobre a questão do Chapeuzinho Vermelho, né, e como, quando eles leem o Chapeuzinho Vermelho no filme, a garota usa roupa de ferro, né, então, meio que isso remete a Fuzzy na sua armadura de Kerberos como sendo a Chapeuzinho Vermelho, né. E aprendemos que antes dele entrar para as forças, ele havia sido atraído para a brigada e ela meio que levou tudo dele, né? Levou sua lealdade, sua honra, sua alma. E quando ele é forçado a atirar em Kay no final do filme, que os lobos levaram ele a uma armadilha que, assim, nem mesmo o amor poderia escapar, né? Então, é muito cruel e é uma questão sobre, novamente, a coisa do lobo, que é constantemente uma metáfora no filme, o que é o lobo, o que está predando quem aqui, né? E naquela última cena é como se ele, depois de perdê-la, né, é como se ele se jogasse aos lobos mesmo, porque ia dar tipo um grito, né, que é quase como se fosse um lobo e visualmente dá uma ênfase tipo no dente dele, como se fossem presas, quase como se ele, de forma literal ali, e principalmente metafórica, ele estivesse tentando ou já se rendendo e mostrando que a humanidade dele, ou aquilo que estava prendendo ele com sentimentos naquele momento, se foi, então agora ele é só mais um entre os lobos, né? E justamente eu acho que um outro ponto legal desse final é o quanto ele mostra justamente esse processo de desumanização que a organização, justamente, né, especialmente esses esquadrões especiais da polícia, nesses esquadrões especiais, tem com as pessoas, né? Porque, novamente, é como se eles tivessem criado como eu falei, sabe, essa armadilha para que o Fuzzy perdesse qualquer tipo de sentimento ou empatia ou amor que ele pudesse ter, apenas em prol da organização, apenas em prol para ele poder continuar sendo essa besta completamente, sabe, metódica e incrivelmente eficaz em fazer o trabalho que seria basicamente extermínio. Então, de novo, é um final bem cruel, ele é pesado, mas ainda assim ele é muito significativo e ele traz muita mensagem, sabe, que ele fecha muito bem essa crítica e essa observação que o Witch faz a esse governo e esse estado de uma forma muito boa e exemplar. E uma das coisas que fica pra mim também, que eu gosto bastante do filme, além de tudo isso que a gente falou, é como ele coloca nesse final, e com todo o desenvolvimento da parte final, na verdade, que é justamente a questão do lobo, quem é o lobo, quem é Chapeuzinho, né? Quem é a vítima e quem é o vilão, quem é o bem, quem é o mal, que não é tão simples assim, né? Mesmo em um ambiente como é aquele apresentado, em que parece que é muito claro, no interior ainda são pessoas, né? E as pessoas podem acertar ou errar,
E depende muito do que está sendo abordado, do contexto e etc. E eu acho que isso fica no final, quando a gente fala principalmente sobre essa questão da humanização, da humanidade do Fuzzy que aparece e se perde algumas vezes até chegar no que acontece ao final, né? Eu tinha achado uma entrevista também que eu achei muito interessante do Oshii, que ele fala, justamente falando sobre Jin-Ho, ele fala que eu não gosto da polícia, eu nunca gostei da polícia e mesmo agora eu odeio a polícia. E ele meio que continua explicando que o país, se referindo à polícia e a parte militar, né, comete atos terroristas que são aceitos pelo governo. As leis das forças policiais ou as guerras dos militares são todas aprovadas pelo governo. Todas estão cometendo atos de terrorismo com sanções públicas. Dizem-nos que essas coisas são necessárias. Nesses termos, é o mesmo com os terroristas. Eles sentem que têm que fazer o que fazem. Os terroristas dizem que estão em guerra. É só que o resto do mundo não aceita a guerra deles. As questões do governo, a polícia ou dos militares são aceitas, mas todas elas estão usando a violência como um meio para um fim. Eu acho interessante que o Oshii, assim, ele é muito longe de idealizar, né, a coisa da autoridade. Jin-Ho, justamente, ele mostra como as pessoas podem encontrar liberdade de tais sistemas que são aparentemente impenetráveis, né? Então, ele meio que traça a coisa das seitas e as autoridades e ele mostra como meio que da mesma forma aplicáveis a coisa da polícia, né? Assim, parte disso é bom, que parte disso é ruim. Eu acho que nós falamos muito bem sobre isso. Eu acho que eu lembro do Gabs ter falado muito sobre isso. Programa sobre o bem e o mal, né? E que parte disso é boa e que parte disso é ruim. Qual violência é boa e qual violência é pior, né? Então, acho que é uma coisa que o Oshii está sempre pensando quando ele está escrevendo as histórias, e principalmente em Pet Label, que para mim é uma das melhores obras dele, e ele traz muito sobre isso, sobre da violência boa, né, do Estado bom, e do que o Estado fala daqui para lá é ruim, porque não faz parte das minhas agências, né. Talvez Jin-Ho junto com Pet Label seja, assim, um dos auges temáticos e até por isso que o Oshii, ele diz tanto que ele se arrepende de não ter dirigido esse filme, porque é algo muito pessoal pra ele, esse filme, assim como Pet Label foi também. Eu acho que de maneira geral dá pra gente dizer que os 3 filmes, a trilogia, ela é um pouco antipolicial nesse sentido que você acabou de falar, né? Os 2 primeiros filmes, talvez isso seja colocado mais em evidência, porque parte de uma proposta em que esse sistema ele já foi corrompido, né? Que essas forças policiais especiais, ela já viraram quase algo fascista ali, que tá perdendo o próprio controle, né? E vai uma crítica sobre o Estado em si, porque era ele que organizou isso em primeiro lugar, né? Enquanto nesse filme de Jin-Ho, ele é tudo isso que a gente já discutiu, né? Que acaba sendo um pouco mais sensível nessa questão de humanidade, etc e tal. Tem uma coisa sobre a hipocrisia, né? De você permitir a existência de algo como a Wolf Brigade e não um grupo de violência e espírito, né? Que busca, assim, seus ideais. Então, é um sistema quebrado a ponto de permitir tais coisas, né? Permitir uma violência que reprime outras violências que talvez tenham um ideal tão maior do que aquele que ele próprio, assim, tá partindo, né? Quase como se ele quisesse mostrar que o Estado criou um filho e perdeu o controle sobre esse filho, né? E é uma coisa tão engraçada que essa frase do Oichi, ele consegue se encaixar tão bem, até mesmo agora, tipo, no Brasil mesmo que a gente vive ultimamente. E é incrível, porque, tipo, quando a gente fala isso, até essa questão das milícias acaba vindo à tona também, tipo, sabe, de você ser essa organização que ela se tornou tão maior do que qualquer coisa, que elas é que dominam e não tem mais ninguém pra parar elas, e eles é que estão no comando, e eles é que cometem esses atos, mas não tem ninguém pra impedir eles, né, porque é aquele negócio, né, quem vigilantes, né. E um outro ponto também que eu acho muito interessante sobre essa questão, geralmente eu acho que com o tempo se confundiu essa visão do que seria proteção. Eu acho que muita gente, assim, tipo, geralmente o Estado, eles vendem essa ideia desses grupos e desses esquadrões de extermínio dentro da polícia como um argumento de proteger a ordem. Só que é como se na mente dessas pessoas a proteção só pudesse ser executada com extermínio. Tipo, a única forma de você manter a ordem é você matar o maior número de pessoas possíveis e focar esse poder, esse extermínio em alguém, sabe? Tipo, não é você tentar achar algum tipo de meio termo, de você algum tipo de diplomacia no processo. Não é como se isso
existisse mais ultimamente. E chega a ser bizarro de como isso acaba se estendendo até mesmo para a própria população, do quanto que, com o passar do tempo, tipo, a figura e a imagem da polícia não é mais visto como alguém que devia proteger o cidadão, ela é visto como alguém que tem que exterminar quem é mal, sabe? Tem que matar bandido, e é isso mesmo, e é só essa a função da polícia, sabe? Tipo, ela não tem mais nenhuma outra coisa a fazer que não seja isso ultimamente, quando não devia ser assim, sabe? A polícia devia ser um órgão muito mais humano, sabe? E infelizmente deixa a gente, sabe, nesse estado que a gente se encontra, inclusive hoje, né? Que qualquer pessoa, enfim, sabe, qualquer coisa que possa bater de frente com o Estado, ou que vá de contra as ideias do Estado, pode ser vítima dessa força militar, né? Que é o que aconteceu também no nosso país, infelizmente, durante várias ocasiões. Um pouco volta à frase do Oshii, né? É a questão de, claro, são casos e casos, são, assim, não são ocasionais, assim, coisas da violência policial, são políticas internas de governos, determinados governos, né? Então, como ele fala, como o Oshii fala na frase dele, são atos terroristas que são aceitos pelo governo, são sancionados pelo governo, né? Então, difere um manifesto, assim, a coisa de uma luta revolucionária para uma violência policial. Todos eles estão dizendo que a violência deles é necessária, parte de algo que eles não podem fugir disso, eles têm que fazer isso porque não existe outro modo de fazer isso, né? Então, o que difere um de ser terrorismo e o outro de não ser, o que difere um de ser ruim, uma violência ruim, e o outro de ser uma violência boa, né? Então, o que difere isso? O Estado. Então, meio que ele dá as cartas e ele decide o próprio jogo, né? Então, o Oshii meio que critica esse modus operandi de determinados governos, injustiça que existe, essa hipocrisia e contradição que existe em seus ossos internos. E o que Injiro brilha a partir de tudo isso é como ele consegue mostrar no trabalho de personagem e de humanos, né, de humanização, de humanidade, como as pessoas retratadas ali, elas são mais complexas do que apenas como a gente já falou, apenas o bem e o mal, né? E ele trabalha muito bem em cima disso, com uma sensibilidade, e que fez o filme se tornar o que nesse sentido de aclamação pelas mensagens e pela crítica ferrenha que ele tem, né? O Fuse, ele não é, sei lá, um militar mau e tudo. Ele foi alguém que foi consumido, né, foi tomado dele lealdades e todas as características que ele tinha anteriormente. Então, ele talvez seja uma vítima, mas ele causa tão mal quanto para outras vítimas. Então, ele não assim, ele é alguém mau. Existe, assim, muito mais complexo do que isso, né? Ele é uma vítima do sistema, mas agora ele é um agente também desse sistema. Só para comentar também sobre essa questão do conto, né, que o Gabson sempre tinha comentado, o quanto que, enfim, o lobo ele pode significar muita coisa, e é bem curioso, né, porque quando a gente vai assistindo no início, a gente tem a convicção de que a figura do lobo estaria associada ao Fuse, né, dele ser essa pessoa maligna, só que quando chega no final, a gente tem, né, como eu falei, essa observação de que no fim o lobo seria o Estado, seria o governo, e de que também o Fuse ele também seria uma vítima desses estados, dessas políticas internas que justamente, né, desumaniza, enfim, né, os soldados ao ponto de eles não terem mais nada a não ser perpetuar essa política interna bastante cruel e atroz, né, que o Estado impõe a eles. Então é bem legal, assim, tipo, realmente é um grande filme, e o Oichi foi muito, muito acertado em fazer essas críticas bem pontuais e muito espertas a isso. Bom, o que dá pra gente falar um pouquinho sobre a produção é que, como eu falei logo no início do programa, é que esse filme ele já é bastante conhecido, reconhecido e aclamado por ser um dos filmes ali oitentistas que se destaca muito pela forma do realismo que é aplicado, né, esteticamente falando. Tem muitos animadores que são especialistas, digamos assim, em fazer esse tipo de animação, que trabalharam em vários outros filmes que são destaques da época também, ou até um pouco depois, né? Que seria um caso de filmes como Akira, Ghost in the Shell, etc.
E esse também é um desses filmes que se destaca muito pela animação, que em alguns momentos aparece até meio realística, assim, e dando muita ênfase na movimentação, né, dos personagens para parecer convincente, que seria de fato um realismo, né? Sim, especialmente a expressão também. Eu gosto bastante quando esse filme ele consegue dar muita ênfase às expressões faciais. Mesmo que, tipo, muitos deles tenham essa reação bastante blasé, né? Eles não transmitam muito. Você consegue perceber as minúcias, os detalhes nos pensamentos, mesmo em gestos, sabe, pequenos gestos e tudo mais. É bem legal. E justamente, né, eu acho que a questão da própria movimentação também, especialmente do esquadrão, eu acho que é muito bom. Sabe, quanto a movimentação da armadura e tal, é bem legal. Eu acho interessante também dizer como ele bebe de Akira, né, de 88, muitas obras da época. Tanto que ele começa, assim como Akira, com cena de multidões, de tumulto, né, de manifestações. E é interessante como o design de Jinro, o Nishio, ele fala que ele queria tornar algo tão bom, se não melhor do que Akira, né, do que a cena de Akira. Tanto que é, assim, uma cena muito impressionante o começo, a coisa da atuação. E que Akira tem muito sobre animar vários planos, né? Então, você tem personagens no fundo, na frente e no meio, sendo animados e parecendo vivos, dando a coisa sobre a realidade, né? Muitas vezes animado até em 1 segundo, 2 segundos, que é uma coisa que evoca realidade, né? Quando você anima em 1, 2 segundos, em vez de 3, como acontece normalmente. Tem aquela cena famosa do trem, né? Que é no meio do filme, mais ou menos. Vai mostrando justamente a cidade cheia de pessoas andando e o trem passando, e é uma cena impressionante, né? Eu não lembro se foi o Inoue que fez ela, mas parece que ela levou, tipo, uns 8 meses pra ser animada, só aquela cena, né? Talvez seja uma das cenas mais impressionantes, porque são vários planos sobrepostos em animação, né? Tem as pessoas, né, andando pela cidade, tem o trem passando, e tem até alguns momentos ali que o cenário é animado, né? É uma cena, assim, que vários animadores, na verdade, fizeram, né? O Inoue, assim, teve grande, principalmente liderando a coisa do diretor de animação, e foi muito responsável, mas é realmente uma das cenas mais impressionantes, assim. A coisa que, acho que é talvez uma das cenas que mais se aproxime do que a animação de multidões que o Miyazaki faz tão bem, né? Assim, talvez seja o que mais se aproxime perto do que ele fez da perfeição. Você também falou da primeira cena, a primeira sequência ali, que é da multidão na hora daquela manifestação. Acho que essas são as cenas, pra mim, que mais se destacam em relação à atuação, né? Por exemplo, tem uma cena que é de um dos terroristas pegando uma bolsa e ele sai na frente da multidão e ele gira o corpo, ele gira o tronco, toma um impulso pra jogar uma bolsa na frente dos policiais, que na verdade tem uma bomba dentro, né? E aí ele joga, ele cai no chão, ele se protege e a bomba explode. Eu acho que essa é uma das cenas que mais se destaca pra mim, além de como o Wendel também falou, de várias cenas dos Kerberos atirando, né? Que são cenas meio brutais deles metralhando, na verdade, os terroristas, e toda a forma que isso é feito é cruelmente bela, digamos assim, porque eles animam os personagens tomando tiro e se mexendo, né, se contorcendo no ar enquanto recebem várias balas ao mesmo tempo e depois caem no chão de uma maneira bem real. É muito uma coisa do Ghost in the Shell, né? Porque Ghost in the Shell tinha uma coisa interessante sobre como eles eram mecânicos, né? Então você tinha meio que pensar, se você estourar um produto mecânico, os fios saindo, toda a pressão que existe, né, de você furar algo por dentro que tem vários mecanismos que vão saindo pra fora, não só órgãos. Então é interessante meio como eles replicam isso em Jinro, né, assim. Existe uma extensão de Ghost in the Shell muito parecida na coisa sobre essa animação de mecanismos e a coisa dos tiros também, de efeitos. E a física por trás disso me lembra muito, parece muito uma extensão pra mim de Ghost in the Shell. Inclusive, principalmente porque muitos dos principais animadores eles trabalharam em boa parte desses filmes, né, que tem várias características em comum. Outro ponto interessante sobre nessa questão, como muitas críticas, né, por parte do público, assim, eu acredito bastante internacional, principalmente, sobre por que Ru era um filme animação e não era um filme live action, né? Assim, como era... não estava usando os elementos de animação. E eu acho que é interessante porque isso meio que perde justamente um dos pontos da animação, né? Porque meio que você não poderia replicar o que eles estavam tentando fazer em Jinro
justamente porque o filme está falando sobre um Japão que não existe mais, né? Então, tem uma coisa interessante sobre como você vai recriar um mundo realista que não existe mais. E é uma das críticas justamente temáticas do filme, né? A coisa sobre um Japão que se perdeu em um pós-guerra, um Japão que está, aparentemente, talvez conscientemente, tentando esquecer o passado, né? Tentando esquecer os seus erros e destruir e construir novos Japões em cima de antigos, né? Então, eu acho que essa crítica justamente perde o ponto de como você não poderia fazer isso em live action, porque esse Japão, que justamente a obra está falando, sobre viver num mundo cíclico, que é justamente coisas que fala principalmente em Ghost in the Shell, Pet Label também tem bastante sobre a coisa sobre uma Tóquio que não existe mais, uma Tóquio que foi destruída justamente por questões de políticas de pós-guerra, e ainda uma crítica sobre esse sistema contínuo do Japão de derrubar o que é velho e construir novas em cima, né? Então, eu acho que a animação era um perfeito mecanismo justamente para isso. E sobre a questão de o quão gasto você teria, né, sobre tentar replicar o que o anime faz, sobre construir uma Tóquio meio antiga, retrô, sobre os vestuários que você teria que usar também para pensar nisso. Então seria uma coisa que, assim, a animação já é caro, mas se você levando isso pro live action, você excederia muito um budget, né, normalmente que você tem para um live action. E é legal como isso bate de frente com as críticas, por exemplo, sobre o primeiro filme, que é live action, né? O The Red Spectacles, que poderia ser em anime pela forma que o Oshii dirige, né? E pelos vícios, digamos assim, por uma mídia que ele coloca em outra. Mas eu acho que, por ter envelhecido, eu acho que aquele filme, por exemplo, ele envelheceu bem. Ele é uma boa experiência, um bom retrato do diretor, assim, que eu acho que se fosse anime também seria bom, mas eu gosto do fato de que ele é um filme live action que tem excentricidades do Oshii que normalmente você não veria, né? Porque, como a gente já falou no começo, era pra ser meio algo mais sombrio, e é um filme, em certa parte, sombrio e denso, mas tem algumas peculiaridades ali. Acho que também é interessante pensar como é uma suposição. Por que não é animação tal coisa? Por que é animação tal coisa? De que você precisa ter algum motivo para criar um filme em animação, né? Você precisa justificar a sua criação por ser animação, e justamente é só um meio como outros, que você pode fazer coisas tão diferentes com outros, e você não precisa justificar suas escolhas, né? Se você acha que casa a sua ideia com um meio de animação, você não precisa ser um Yuasa, né, para fazer animação. Você pode fazer coisas realistas. Eu acho que é como em Eizouken do Yuasa, né, a Mizusaki fala justamente sobre a capacidade de animação de evocar o realista e parecer muitas vezes mais real do que o próprio realista, né? Então, as pessoas às vezes subestimam a animação realista porque isso é animação de baixa, né? Assim, é animação com pouca ambição, mas eu acredito que existe isso, né? A animação, ela pode funcionar tão bem no realista como no caricato e no estilo Yuasa, talvez, de ser. Bom, por último, dentro de toda essa Kerberos Sagas, houveram outros trabalhos desde Jinro pra cá, principalmente trabalhos de dramas de rádio ou novels que foram lançados no Japão e que a gente, infelizmente, não tem tanto acesso. Mas teve um filme coreano de 2018 que eu não tenho certeza se pronuncia assim, mas eu acho que é Lang, a Brigada Lobo, que inclusive dá para encontrar facilmente aí em alguns portais de streaming para você assistir, que se trata de uma adaptação live action do filme Jinro, né? E esse filme, ele tem até, digamos assim, a aprovação do Oshii, né? Porque ele já disse em entrevista, ele chegou até a promover, assim, na época o filme, e ele disse que era um bom filme e que representa bem, apesar de o filme ele ter mais uma pegada que se assemelha ao Stray Dog, que é o segundo filme da trilogia que a gente já conversou. Mas ele disse que é um bom filme, assim, é uma adaptação respeitosa, uma releitura de respeito do que seria Jinro, apesar de não ser Jinro, né? A gente não precisa discutir se ele é tão importante quanto, etc. Porque é uma adaptação live action e tal. Mas o próprio Oshii deu essa carta de positiva, né, pro filme, e pelo que eu vi, eu não assisti, né, mas pelo que eu vi, ele é bem comentado, assim, como adaptação live action. O que é raro até, né, falando de produções que não são japonesas. Acho que, pra mim, o ponto final é que, pra mim, Jinro, assim, dos filmes da década e do próprio anime, assim, dos grandes destaques, né, e
É um filme que parece muito Oshii. Se você juntar, assim, screenshots dele com outras obras de Oshii, vai perceber, assim, quanto da mão dele tem ali, mesmo que a direção não esteja dele, né? Então, até por causa das influências que ele tem sobre o diretor, né? Assim, de ser um braço direito dele. Então, eu gosto muito de Jin-Ho, eu gosto muito da coisa da desolação, da mesquindade que tem nele. E acho que ele acerta justamente num dos meus pontos favoritos justamente da animação, que é a coisa do silêncio, né, por toda parte, uma coisa que em Ghost in the Shell é tão elogiado pelas pessoas, e grande parte do filme é feito de grandes cenas estáticas, de personagens simplesmente atuando, né, batizando um cenário que é muito bom, assim como Ghost in the Shell e Pet Label também foram obras-primas de fundos, da Jin-Ho também. Então, pra mim, só perdendo no Pet Label 2, é uma das melhores obras que tem a mão do Oshii. Eu acho que eu não tenho muita coisa mais a falar, a não ser de que esse é um excelente filme. Mesmo ele já tendo mais de 20 anos, desde o lançamento, ele ainda permanece atual, permanece relevante, pertinente, muito bem feito. E assistam, quem tiver oportunidade, quem não conheça ainda a obra do Oichi, vejam, pois vale muito a pena. Eu gosto de tudo que a gente já falou aqui, e principalmente como já naquela época o Oshii tinha essa sensibilidade de mostrar que mesmo filmes que fazem críticas e mostram cenários realistas, eles às vezes pecam em mostrar que às vezes um lado é bom e outro é mal, e que, na verdade, histórias são sobre pessoas e elas são mais complexas do que esses estigmas colocados. Então, acho que, para aquela época, por tudo que ele critica sobre o sistema que a gente já conversou aqui, ele faz um belo trabalho em mostrar esse lado da complexidade que existe mesmo nas interações e nas discussões mais complexas que levam à humanidade, que é essa coisa de Estado, de violência e etc. Então, eu acho que ele faz um bom trabalho. E é um ótimo filme. E eu deixo aqui também a recomendação dos outros filmes da Kerbero Saga, dessa trilogia, né? O The Red Spectacles, que a gente já falou, de 1987, e o Stray Dog, de 1991. Eu acho que vale a pena você ver os 3 filmes para você ter essa visão geral do que o Oshii estava mostrando, e até mesmo como experiências individuais, digamos assim, porque o primeiro filme, como a gente colocou, eu acho que ele é uma experiência, ele é bastante Oshii no começo, assim, e ele é algo um pouco diferente, eu acho que vale a pena dar uma olhada caso interesse. E você que está ouvindo, diga pra gente, comente no YouTube, no Twitter, onde você estiver ouvindo, se você já conhecia a Kerbero Saga, se você já conhecia Jin-Ru, e afinal, esse é um filme bastante famoso, né? Mas, apesar disso, os outros 2, eles não são tão comentados assim. Muita gente sequer sabia que ele faz parte de uma trilogia que envolve também 2 filmes live action, né? Então, comente pra gente se você já conhecia, se você já assistiu e o que você acha da obra de Jin-Ro, de tudo que a gente conversou aqui. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo, compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece e que não sabia sobre a Kerbero Saga e talvez esteja mais interessado em saber sobre isso. Você também pode mandar um e-mail para a gente em hgsanime@gmail.com e, além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é HGS Anime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com, que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado por André de Carvalho.